Nessa aula eu vou fazer um resumo sobre ciclo trigonométrico para relembrar o que a gente viu em aula e aí sempre que você quiser consultar, você pode vir aqui assistir o vídeo. Enfim, então o ciclo trigonométrico é um sistema em que você pode descobrir o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos. Para isso, ele fica num sistema de coordenadas aqui, em que o eixo y, né, do sistema de coordenadas vai representar o seno e o eixo x do sistema de coordenadas vai representar o cosseno. E aqui é a origem, né, o ponto 0, 0. Aqui é o ponto 1 na linha do x. Aqui é o ponto menos 1. Aqui é o ponto 1 na linha do y. E aqui é o ponto menos 1. Então, é como se aqui fosse o ponto 1, 0. Aqui o menos 1, 0. Só colocando em sistema de pontos, né? Aqui 0, 1. Opa! 0, 1. E aqui 0, menos 1. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de escrever os pontos de acordo com o sistema de coordenadas, em que o primeiro ponto identifica a posição no eixo x e o segundo ponto é a posição do eixo y. Então, aqui, x é igual a 1 mesmo, só que o y é 0, não tem nenhuma altura, né? Tá no 0. Enfim. E aqui é a mesma coisa, né? Tá no x igual a menos 1 e no y igual a 0, porque não vai nem para cima nem para baixo. Aqui o x é 0, porque na reta aqui do x, a gente está exatamente em cima do 0. Já o y é 1, porque a gente está aqui na altura 1, né? Enfim. Mas de qualquer modo, tudo isso é para dizer que o raio desse círculo é 1. Então, é um círculo de raio 1. Só que para cá é positivo e para cá é negativo. Então, se a gente for parar para pensar, como o x é a mesma coisa que o cosseno, quando x estiver positivo, o cosseno está positivo. E x é positivo aqui, né? Daqui para cá. Já do outro lado, o x é negativo. Então, a gente vai ver isso depois, mas nesse quadrante e nesse quadrante aqui, x é positivo. E nesse quadrante aqui, x é negativo. E o y, como é que fica? Então, esse aqui é o x, que é o cosseno. E o y? Bom, da origem para cima, y é um número positivo. Então, aqui na origem para cima, o y vai ser positivo. E y é a mesma coisa que o seno, né? Já da origem para baixo, o y é negativo. Então, aqui é menos e aqui é menos também. Então, da origem para baixo, o y vai ser negativo. Bom, agora a gente vai ver como que desenha ângulos no ciclo trigonométrico. E eu dividi ele em 4 quadrantes, 4 metades, assim, né, da pizza. Aqui é o 1, aqui é o quadrante 2, 3 e 4. Enfim, nesses quadrantes, o ângulo pode variar de 0 a 360 graus. Afinal, esse é o valor do círculo completo, né? 360 graus. Então, o ângulo começa aqui
indo no sentido anti-horário. Então, começa desse pontinho aqui, na direita, e vai indo no sentido anti-horário. Então, ele vai passeando aqui pela circunferência e vai abrindo aqui uma linha. E a gente vê qual é o ângulo dessa linha com o eixo dos cossenos. Então, o ângulo aqui dessa linha com o eixo dos cossenos, por exemplo, é 30. Já o ângulo desse pontinho aqui com o eixo dos cossenos é 0, né? Aqui é mais ou menos uns 60, assim. E aqui tá mais ou menos uns 85, formando com relação ao eixo dos cossenos sempre. Se a gente continuasse indo para lá, o ângulo ia ficar cada vez maior. Então, aqui, por exemplo, já ia estar 150 aberto. E aí ficaria, então, tudo isso aqui aberto, né? Toda essa abertura, daqui até aqui. E a gente poderia continuar indo aqui, abrindo aqui 270, até chegar aqui a volta completa e fazer uma abertura de 360 graus. Esse é um jeito de ver o ciclo trigonométrico. O outro jeito é com relação ao sentido horário, porque nesse daqui a gente estava indo no sentido anti-horário, mas eu posso também pegar um pontinho aqui e ir para esse lado. Nesse caso, eu vou ter que usar uma notação negativa. Então, eu ainda uso o eixo x dos cossenos, esse aqui, né? Para marcar a angulação, mas agora os ângulos são negativos. Então, aqui é menos 30. E aqui é menos 60. Esse aqui é menos utilizado. Às vezes eles colocam alguns ângulos negativos, mas o comum mesmo é colocar ângulos positivos. E aí, por exemplo, eu poderia ter uma abertura aqui também de menos 150, né? Que significaria toda essa abertura aqui. Bom, dá para usar o ciclo trigonométrico para descobrir o seno e o cosseno dos ângulos. Para isso, a gente precisa primeiro escolher um ângulo. Então, por exemplo, aqui 30 graus. Eu estou usando o sentido anti-horário, por isso está positivo. E aqui tem ele e a angulação dele com relação ao eixo x. E agora, para descobrir o seno e o cosseno, eu vou precisar usar o eixo x e o eixo y. Aqui eu vou ver qual é a projeção do 30 no eixo x. E é essa projeção aqui, a sombra, né? Então, esse aqui é o tamanho, esse é o tamanho do cosseno de 30. E quando eu fizer a projeção dele, a sombra, contra o eixo y, que é o eixo dos senos, eu vou descobrir quanto que vale o seno de 30. Lembrando que é um número entre 0 e 1. Afinal, aqui é a origem e aqui é o ponto 1, né? No eixo x. E aqui é o ponto 1 no eixo y. Então, eu só consigo, no máximo, ir até 1. Aí, para saber quanto, então, que vale o cosseno, tem duas maneiras. Ou você pega uma régua e mede e faz um círculo exatamente de 1 centímetro ou 1 metro, que for melhor para você, e você mede exatamente quanto que dá, ou você decora. E nesse caso, a gente vai ter que decorar. Então, a gente sabe que o cosseno de 30 é 1 sobre 2, que é meio, né? Então, aqui, 1 sobre 2. E a gente sabe que o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a medida desse comprimento aqui é 1 sobre 2 e a desse comprimento aqui é raiz de 3 sobre 2. E ambos positivos.
Afinal, o eixo x aqui, o eixo dos cossenos, fica positivo para esse lado e fica negativo para esse lado. E a gente está usando o lado direito, né? Então, é o lado positivo. E aqui a gente está usando o lado superior, que é onde o eixo y é positivo no sistema de coordenadas. Então, aqui é mais. Dá até para ver aqui, né? Nesse primeiro desenho que a gente fez uma análise. O cosseno, que é o azul, é positivo do centro para cá. E o seno, que é o laranja, é positivo do centro para cima. E do centro para baixo ele é negativo. Como o círculo apresenta uma simetria, sempre vão existir 4 ângulos que possuem senos e cossenos parecidos. Parecidos porque nem sempre vai ter o mesmo sinal. E quais são esses 4 ângulos? São ângulos simétricos deste modo. Então, é como se as linhas azuis fossem as diagonais desse retângulo laranja e a simetria se dá pelo fato de formar o retângulo laranja aqui, né? E os ângulos internos aqui, esse, são os 4 iguais. E os 4 têm o valor de 30 graus, afinal, a gente está aqui usando esse angulinho de 30 graus. Mas se fosse outro ângulo, esse ângulo interno ia ter o valor do ângulo em questão. Então, como que a gente faz para descobrir o valor dos outros? Aqui, no canto esquerdo, mede 180 a abertura, certo? 180 graus, porque abre daqui até aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser a abertura de 180, só que menos o pedacinho que mede 30 graus. Então, vai começar daqui e abrir para cá, né? Então, a gente tem que fazer 180 menos 30. 180 menos 30, que é igual a 150. Então, você sempre vai fazer 180, que é a abertura total, menos o pedacinho que tá sobrando, né? E o próximo, né? Como será que a gente vai fazer? Bom, já tem 180 graus abertos e ainda um pouquinho mais. E que pouquinho mais é esse? Exatamente 30 graus, né? Então, a gente vai fazer 180 mais 30. Então, vem aqui, 180 mais 30, que é igual a 210. Bom, e como é que a gente faz para descobrir qual que é esse daqui? Bom, é só a gente notar que o círculo ele tem 360 graus quando você faz a volta completa. E aqui a gente fez quase a volta completa, só faltou esse pedacinho para terminar, que vale 30 graus. Então, a gente faz a volta completa menos esse pedacinho. Então, 360 menos 30. Aí, então, esse aqui vai ser 360 menos 30, que é igual a 330. E aí, dependendo do ângulo que for, você substitui o valor do ângulo. Então, se aqui fosse 50, a gente colocaria 50 aqui, aqui e aqui. É sempre de acordo com o valor do ângulo do primeiro quadrante. E eu tinha falado que esses 4 ângulos têm seno e cosseno parecidos, porque é quase igual, só muda o sinal às vezes. Então, por exemplo, a projeção do 30 no eixo do x, do cosseno, é exatamente o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Acho que eu tinha colocado errado na explicação que eu dei antes. Espera aí.
Eu falei errado. Vai ter um momento que eu confundi o seno com o cosseno de 30. Mas agora eu vou falar o certo, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E eu tinha colocado como seno, né? E o seno de 30 é 1 sobre 2. E você pode notar que eles são simétricos. Aqui é o centro, né, de um retângulo laranja. E esse lado do retângulo é exatamente igual a esse lado. E a mesma coisa com a parte de cima. Esse aqui é exatamente igual a esse aqui. Então, se aqui é raiz de 3 sobre 2, o outro lado também é. Só que como está para o lado negativo, né? Como aqui é menos 1, então esse aqui mede menos raiz de 3 sobre 2. E a mesma coisa com o seno. O seno daqui para cima é positivo, mas daqui para baixo é negativo. Então, vai ter o tamanho meio, só que eu preciso pôr um negativo na frente. Fica menos meio. Então, agora, vamos analisar cada sombra e ver qual é o seno e o cosseno de cada ângulo. Então, qual que é o cosseno de 30? Bom, o cosseno de 30 é a sombra dele com o eixo x, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui, anotei do lado. E qual que é o seno de 30 graus? Bom, o seno de 30 graus é igual à projeção dele no eixo x. Desculpa, no eixo y, que é 1 sobre 2, positivo, porque a projeção está aqui em cima. Então, eu formei aqui um retângulo, né? Com as projeções. Então, coloquei aqui do lado que o seno de 30 graus é 1 sobre 2 positivo. Mas, e agora, como que está o cosseno de 150 graus? Bom, a projeção dele no eixo x está acontecendo aqui do outro lado. Então, é raiz de 3 sobre 2 também, só que negativo. Aí, coloquei aqui do lado, cosseno de 150 graus igual a menos raiz de 3 sobre 2. Mas e o seno? O seno, na verdade, a projeção está aqui para cima, ó. Então, também vai ser positivo igual o cosseno de 30. Então, o seno de 150 vai ser igual ao seno de 30, que é meio. Agora vamos para o 210. O 210 tem uma projeção, ele está de ponta cabeça, mas a sombra dele está aqui para cima. E é essa parte aqui. Então, ele compartilha a sombra com o 150. Os dois fazem uma sombra no eixo x, que mede menos raiz de 3 sobre 2. Só que um é de baixo para cima, que ele está fazendo a projeção, e o outro é de cima para baixo, né? Então, vamos anotar aqui o cosseno. Bom, já o seno, ele está fazendo a projeção aqui embaixo, né? Então, é o oposto do 1 sobre 2, é menos 1 sobre 2. Então, vou anotar o seno, que é menos 1 sobre 2. E, por último, a gente tem que analisar o 330. Bom, fazendo um risco aqui, vendo a projeção com o eixo x, a gente vê que ele compartilha essa projeção com o 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus e o cosseno de 330 graus são iguais. Então, o cosseno de 330 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Já o seno, ele está vindo aqui e a projeção no eixo y está de ponta cabeça, né? Então, fica menos 1 sobre 2, que é o mesmo de qual? É o mesmo de 210. Realmente está compartilhando aqui com o 210. Então, vamos anotar o seno, que ficou igual a menos 1 sobre 2. Por último, a gente vai ver como descobrir se a tangente de um ângulo é positiva ou negativa. Bom, então, tangente de um ângulo é a mesma coisa que seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo.
Então, vamos analisar os ângulos do primeiro quadrante. No primeiro quadrante aqui, dos ângulos 0 até 90 graus, a gente vai ter que o seno é positivo e que o cosseno é positivo. Logo, quando a gente for fazer a tangente deles e dividir seno por cosseno, vai dar positivo também. Então, a tangente que eu vou fazer aqui de vermelho é positiva também. Já dos ângulos que vão de 91 até 180 graus, a gente vai ter que o seno é positivo sim, que é essa linha aqui, só que o cosseno já ficou negativo. Então, quando a gente for dividir seno do θ, que é esse ângulo aqui, vai ser positivo, dividido por cosseno de θ, que é negativo, positivo com negativo, negativo. Então, aqui, fica que a tangente é negativa. Deixa eu pôr aqui. Isso. No próximo quadrante, dos ângulos de 181 até 270 graus, a gente tem que ambos seno e cosseno são negativos. Então, seno de θ dividido por cosseno de θ vai ser negativo dividido com negativo, que é positivo. Então, aqui é positivo também. E, por último, no último quadrante, de 271 até 360 graus, ou até voltar para o zero, a gente vai ter que o seno é negativo, mas o cosseno positivo. E seno negativo com cosseno positivo vai dar negativo. Então, aqui no quarto quadrante, a tangente também é negativa. E como que eu faço para descobrir a tangente? Bom, ou você faz seno dividido por cosseno e descobre, e vê se o ângulo, vê em qual quadrante que o ângulo tá, e adiciona o sinal certo, ou você decora. Bom, então primeiro vamos ver como achar a tangente decorando as tangentes dos ângulos. E as tangentes que você precisa decorar são de 30 graus, 45 e 60 graus, que é aquela musiquinha, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, essa é a de 30 graus, essa é a de 45 graus e essa é a de 60 graus. Então, o que você tem aqui? Você tem 3 tangentes de 3 ângulos que estão no primeiro quadrante. Logo, todas elas vão ser positivas, né? E já estão, no caso, já decoramos elas positivas. Então, deixa eu pegar aqui o ângulo de 60 graus como exemplo, e a gente sabe que a tangente dele é mais raiz de 3. Peraí, deixa eu fazer de vermelho. Mais raiz de 3. Bom, o que eu consigo saber com isso? Eu consigo saber as tangentes dos ângulos simétricos aos de 60, que vão ser aqui, então, 180 menos 60 dá 120. 180 mais 60 dá 240. E 360 menos 60 dá 300. Então, eu estou aplicando aquela formulinha aqui de cima, né? 180, 180 mais 30, 360 menos 30, para descobrir quais são os ângulos simétricos. Então, aqui é 300. 300 graus. Ok. E aí, se você for fazer, fica o retangulinho aqui em volta, né? Laranja. E a gente tinha visto, né, que aqui a tangente é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva e aqui é negativa. Então, a tangente de 120 também vai ser raiz de 3, por ela ser simétrica ao 60, só que vai ser menos raiz de 3. A do 240 vai ser mais raiz de 3 também, e a do 300 vai ser menos raiz de 3. Opa! E é assim que você descobre. Se você quisesse, você poderia fazer a mesma coisa com 45 e fazer que aqui é 1 menos 1 e descobrir quais são os ângulos simétricos. E você pode fazer a mesma coisa com o 60 e descobrir. Então, esse é o jeito decorando. Mas tem alguns ângulos que você também precisa saber a tangente, que são os ângulos de... Deixa eu mudar de cor.
Prontinho. Os ângulos de 90 graus. Ah, o zero aqui também. 180 e 270. Você também precisa saber a tangente deles. E o jeito de calcular a tangente desses ângulos é fazendo seno sobre cosseno. Então, seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, vamos pegar o caso do zero. No caso do zero, a gente tem que o cosseno dele, a projeção aqui no eixo dos cossenos... Ah, eu esqueci até de colocar aqui. Deixa eu pôr. Seno, cosseno. Ah, pus errado. Ai, meu Deus. Pronto. Então, a projeção aqui nos cossenos é 1. E nos senos é 0, né? Porque não tem altura alguma aqui, né? Na parede. Aqui não tem nada. Então, o seno é 0. Deixa eu colocar o exemplo aqui. O seno de 0 graus é igual a 0 e o cosseno de 0 graus é igual a 1. E 0 dividido por 1 é igual a 0. Então, 0 dividido por 1 dá 0, então a tangente de 0 graus é 0. Se você for reparar, sempre vai ter um que vai valer 0 e um que vai valer 1. No 90, o seno vai ser 1, mas o cosseno vai ser 0. Opa! Então, aqui o seno vai ser 1, mas o cosseno, a projeção no eixo x, vai ser 0. Já no 180, o cosseno vai ser menos 1 e o seno vai ser 0. Então, sempre vai ter um 0, né? Um que é 1 e um que é 0. E aqui, o seno vai ser menos 1 e o cosseno vai ser 0. Então, sempre vai dar uma variação de 0 sobre 1, 0 sobre menos 1, 1 sobre 0 e menos 1 sobre 0. Quando der 0 sobre 1 e 0 sobre menos 1, que vai ser no caso do 180 graus, vai dar 0, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0. Agora, vai ter um problema quando chegar no 90 graus e no 270 graus. Porque com 90 graus, fica assim, seno de 90, que é 1, dividido por cosseno de 90, que é 0. E não dá para dividir 1 por 0, porque não pode dividir por 0. Então, a tangente de 90 graus não existe. E a mesma coisa com a tangente de 270 graus, que é menos 1 dividido por 0. Também não existe. Então, deixa eu anotar aqui. Então, coloquei aqui é mais comum, que é a de 90, que é 1 sobre 0 e que não existe. E isso conclui tudo o que você precisava saber a respeito dos ciclos trigonométricos.